Olá, galera. Éder aqui da Escola Opportunity, coordenador aqui de treinamento de máquinas agrícolas. Satisfação em falar com os senhores e revê-los. Hoje, então, dia 28, né, se eu não me engano, do mês de outubro, estamos caminhando para o final do ano. Graças a Deus, saudáveis e bonitos, né? Corado, que nem minha avó dizia, gordinho. Ai, ai. Esquentando aqui no sul também, já estamos começando a se acostumar aqui também com o calor. Umas chuvas aqui. Estamos providenciando essa videoaula, né? O pessoal aí acompanhando os nossos treinamentos, até porque alguns momentos aí nós tivemos que dar uma segurada na questão aí do pessoal fazendo o plantio, né? A chuva veio um pouquinho antes aí, a previsão da chuva veio um pouquinho antes, e essa previsão aí fez com que também o pessoal, os agricultores começassem também a plantar, alguns até plantam no pó, né, Daniel? Isso Então, aí. começam a se prevenir. E aquela velha máxima, né? Que não planta, não colhe. E é impossível parar essa questão. Recording in progress. Então alguns treinamentos a gente teve que adiar uns dias aí pela essa questão. Então, espero que todo mundo entenda que é impossível, eu sempre falo, da gente levar uma fazenda aqui do sul e as máquinas. Ainda não conseguimos fazer isso, né? Precisamos da boa vontade e também dessa colaboração aí do pessoal, né, que são proprietários. Mas, galera, assim, ó, voltando ao ponto específico, né? Estamos com os treinamentos agendados aí, então, o pessoal aí de Rio Verde, agora no dia 5 de novembro. Dia 12, o pessoal de Confresa Redenção, nos aguarde. Agora já na quinta-feira, próxima, não nessa, a gente já sobe aí para Rio Verde. A gente vai ficar no norte aí com a equipe toda aí para a gente sair de Rio Verde e já vamos direto aí, sentido Redenção, Confresa, para a gente fazer o nosso treinamento, certo, galera? Agradecer mais uma vez aí a participação, né, do nosso professor, parceiro, amigo, instrutor, Daniel, da cidade agora de Maracaju, né, Daniel? Tá me ouvindo, Daniel? Tá me ouvindo, Opa, Daniel? galera. Voltei. Voltei. Daniel, o instrutor Daniel é especialista em produtos, né? Também vai nos acompanhar, hoje nós vamos fazer uma aula, galera. São duas aulas, na verdade, né, Daniel? Mas a primeira hoje, Isso. então, é uma introdução ao treinamento do agro, né? Então, para vocês também aproveitando esse tempo, já que não estamos presentes em sala de aula, dando um salve também especial para os restantes dos alunos, aí temos vários alunos nos prestigiando, né? A galera aí do Brasil todo, né? Graças a Deus a gente conseguiu já atender o Brasil todo aí, com exceção do litoral ainda. Vamos ter um jeito de fazer umas turmas no litoral, né, Daniel? Tava pensando em alguma coisa do Rio Grande do Norte, por ali. O que você acha? Alagoas, né? Então, Estamos precisando, né? a gente acha uma área agricultável nessa região. Galera, assim, começando, então, nosso discernimento aqui sobre nossa fala, né? Sobre a questão aí de quem nós somos, o que fizemos. Agora foi essa semana mesmo, Daniel. A gente postou aí, mandou nos grupos, para as pessoas entenderem um pouquinho quem nós somos aqui, aonde estamos, né? O que significa Opportunity, a cidade de Nometoc, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, queria começar falando sobre um pouquinho sobre isso, né? Então, se você olhar no mapa aí que o Daniel está apresentando, lá embaixo, bem no finalzinho ali embaixo, nós temos o Rio Grande do Sul, né? A gauchada está tudo ali, perto dos argentinos, mas não muito perto, né? Mantendo uma distância Uma certa distância, distância segura, né? segura. Galera, olha só, não me toque que é um polo fabril, né? O polo fabril são várias fábricas que existem aqui em Nometoc que fabricam implementos e máquinas para o mundo todo, né? Não é só para o Brasil. Então, podemos destacar aqui três grandes empresas, né? A Stara, né? Que várias pessoas conhecem, tem um significado muito grande no Brasil todo, também no mundo todo. Em qualquer lugar que tu vai achar um produto Stara, né? Nem que seja do topper a um autopropelido, uma plantadeira, né, um distribuidor. A Jan também, que é uma empresa também que tem muito tempo aqui
no Rio Grande do Sul são 60 anos também, tradicionalíssima, né? Na questão de distribuição também, carretas graneleiras e distribuidor, também entra numa área aí também de autopropelido, também de plataformas de milho, enfim, né? Uma indústria aqui muito grande, né? São de origem holandesa, nós temos uma colonização holandesa aqui em Não Me Toque, né? E temos também, Friesen, assim, para vocês terem ideia, é a segunda maior feira agrícola do país, que é a Expo Direto Cotrijal, que é um evento que é organizado pela cooperativa daqui, chama Cotrijal, uma das maiores feiras, né, voltada somente para o agronegócio. No mês de março, a gente tem essa feira aqui, que ela começa na segunda-feira, vai até a sexta-feira, é voltado, como está dizendo, para agricultores e pessoas que são interessadas no agro, não tem show, não tem bebida, não tem nada, não tem animais, é só máquina agrícola, tecnologias, tem fórum, tem palestras, enfim, né? Envolve hoje todas as indústrias aí do Brasil e algumas do mundo, né? Tem personalidades que frequentam e também tem um resultado muito bom, que é da nossa cidade Não Me Toque. Certo? Falando sobre isso, nós somos também Não Me Toque, vizinho da Estara, da Jan, somos nossos companheiros, parceiros aí. A Não Me Toque é a capital nacional da agricultura de precisão. Então, a Opportunity, quando leva um treinamento de máquina agrícola, ela não leva simplesmente no achismo, né? Nós vamos levar treinamento, a gente acha que sabe. Então, a gente se cerca também de profissionais qualificados, como é o caso do Daniel e mais os outros instrutores aí, que alguns devem estar nos assistindo também, que a gente tem espalhado pelo Brasil todo. Mas leva essa característica aqui de Não Me Toque, né, por ser a capital da agricultura de precisão, onde as coisas iniciaram e onde a gente vive isso aqui, a gente cheira e consome todo dia a questão da agricultura, né? Ele é inerente a nós aqui, está muito próximo. Então, mapas de precisão, máquinas com super tecnologias, isso nos é postado aqui antes, né? Sem falar no polo fabril que existe no Rio Grande do Sul, que eu sempre comento sobre isso, né? Nós temos em Horizontina, questão aqui de 100 quilômetros, 120 quilômetros, que é a John Deere, nós temos a GCO, que é a produtora da Massa e da Valtra, com 2, 3 polos de distribuição e fábricas aqui também, né? Duas também da John Deere. Então, assim, nós estamos no meio desse segmento agrícola, né? Vivenciamos isso desde, né? Somos filhos de agricultores, vivemos na agricultura. Então, não é por acaso que a gente está hoje levando treinamento de máquinas agrícolas. E sempre falo, a gente não sabe tudo, né, Daniel? A gente vai ensinar algumas coisas que a gente sabe e aprender outras, né? Não temos essa ambição de saber tudo, vamos aprender. Inclusive, a gente aprende mesmo, né? Não é porque uma fala só. Várias cidades e estados diferentes têm peculiaridades que ainda não existem em outros lugares, né? Às vezes nem chegou aqui ainda, que estão surgindo em outros lugares, né? O país, estados desenvolvidos também, como o Mato Grosso, né? O Mato Grosso do Sul, né? Regiões assim que tem o agro está mais desenvolvido há mais tempo, não que seja por mais desenvolvido, mas há mais tempo, né? Então, a tendência de ter fábricas e ter novas tecnologias, buscando um ápice, né, de resultado na agricultura. Então, isso também, a gente vai viajando e vai aprendendo sobre isso. E falando sobre a Opportunity, né, a Opportunity surgiu em 1º de setembro de 2006, né? Então são 16 anos a gente completou esse ano, e iniciou com treinamento de computação, né? Era uma escola de computação, ensinando a Word, Excel, enfim, aulas, né? Que a gente vinha daquele segmento, né, de máquina de escrever, né, que a gente tinha que estar catando milho lá, e continuou catando milho depois na computação, mas a gente foi aprendendo um pouco mais, né? Então, aprendendo um pouco mais. Então, nesses 15, 16 anos de histórias, 16 anos agora a gente realizou esse ano, a gente andou aí e trabalhou aí por vários estados, né? Conforme o mapa que está no estado aí hoje, os lugares que a gente não chegou tá em preto ainda, né? Os restantes são todos em amarelo. Então, nós levamos treinamento de ar-condicionado, de máquina agrícola, de máquina pesada, nós levamos treinamentos aí desde culinária até treinamento de gestão, enfim, são vários treinamentos. Como eu coordeno aqui da parte de máquina agrícola, também tenho 27 anos na estrada, esses cabelos brancos aqui não são por acaso, né? São de estar na estrada também. Na lida, né? Na lida, né? Pode ver que eu tô branco, o Daniel tem menos cabelo que eu, mas é tudo essa questão ligada ao agro, né, Daniel? Também faz cair os cabelos.
também. Mas, são coisas que a gente está levando todo esse tempo aí. E a gente formou hoje em mais de 60 mil alunos, né? A gente forma mais de 60 mil alunos. Pessoas que estão empregadas, que abriram o seu negócio próprio, que têm uma renda e estão satisfeitas, né? Não dá para enumerar e postar todas elas aí, porque durante esses 15, 16 anos é muita gente, né? Muitas pessoas, negócios, né? Transição, enfim. Mas pessoas que estão hoje estão tendo resultado depois de um treinamento que tiveram conosco. Não somos o dono do mundo, donos da razão, os melhores, não achamos os melhores, a gente tenta fazer o melhor, né, a todo momento, e levando essa história e esse legado de qualidade. Como eu falo para vocês, às vezes, quando a gente tem que postergar um treinamento, ou adiar, ou ajustar alguma coisa, é só para um resultado. Fazer com qualidade. Qualidade. Não adianta fazer um treinamento que vocês não vão poder aprender com uma agilidade, com uma precisão, né, com qualidade, fazer rápido ou com uma máquina que não é adequada, com um instrutor que não é adequado. Então, a gente preza por isso. Podemos até pagar alguns preços ainda, né, por não fazer dessa forma, mas é qualidade, né? Então, se nós saímos da terra da agricultura de precisão, onde que as pessoas entendem que nós também temos esse know-how, nós temos que levar isso, né? Levar uma coisa séria, um trabalho sério. Até para quando vocês forem fazer um trabalho numa propriedade, pedir um estágio, um trabalho, você chegar com qualidade. Vocês não, realmente, esse certificado da Opportunity vale a pena. Que os instrutores, os operadores que chegam até aqui pedindo essa vaga de trabalho, essa vaga de estágio, são pessoas que realmente já têm conhecimento. Então, valeu a pena, né? Não, eu sempre falo, não é só dinheiro. Não é só dinheiro, são resultados. Os resultados são medidos por satisfação, por desempenho também, quando os operadores têm esse resultado. Certo, galera? É um pouquinho, assim, da nossa história, né? Na quinta que vem a gente fala mais um pouquinho, para não ficar muito tempo também perdendo nessa... Não é perdendo, mas também, né, deixando de ter aula nessa questão. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, né, isso quero deixar bem frisado para os alunos que estão assistindo conosco hoje, essas indústrias que eu citei para vocês, a cooperativa aqui, é só vocês entrar no Google lá e digita Estado do Brasil, Jean do Brasil, né, Cotrijal, Cooperativa Cotrijal de Nametoque, Prefeitura Municipal de Nametoque, e pergunto sobre o Expo Direto. Sobre a Opportunity. Existe essa empresa é séria, quanto tempo está aí, essas pessoas que estão falando conosco são pessoas que realmente existem, são sérias, só para frisar essa questão também. Porque como a gente faz essa comunicação, né, de tão longe, né? Esses dias atrás a gente estava em Juruena, né? Falando isso aí, um abraço pro pessoal do Juara, que são parceiríssimos aí. A gente teve uma questão que teve que fazer um deslocamento, aí o pessoal encarou de boa. Mas estava lá em Juruena, ainda estava olhando no mapa, a gente estava a 3 mil e poucos quilômetros de casa. E as pessoas acreditam no nosso trabalho, graças a Deus, porque a gente continua fazendo um trabalho sério e melhorando, né? Levando mais sério ainda essas questões, né? Então, desde já, muito, muito agradecido. O ano não acabou ainda, mas até agora eu quero agradecer, sim, cada um de vocês que acreditaram em nós, que compraram a matrícula, que comercializaram conosco, que tiveram presente e que acreditaram no projeto, acreditaram em nós, então, e continuam acreditando, né? Nós também acreditamos em vocês na busca desse resultado, na busca de satisfação. Estamos aqui presentes, tá junto aqui, para qualquer momento, qualquer hora, meu telefone, o pessoal os consultores também estão disponíveis para estar ajudando e auxiliando. Certo, Daniel? Falei demais, a minha professora de faculdade também dizia, Éder, só 15 minutos, senão depois perde ponto. Não, isso aí a gente ajusta, é tranquilo para ajustar. Vamos Beleza? lá, então. Você ia falar alguma coisa? Pode? Não, na verdade era para te passar a bola para você iniciar então a aula falando sobre máquinas, né? Máquinas. Homens Bora das lá, máquinas. então. Bora lá, então, pessoal. Boa noite a todos aí. É sempre um prazer falar sobre o que a gente gosta. É sempre bom a gente estar aqui e trazer as informações do que a gente lida no dia a dia. E a Opportunity sempre tem dado essa oportunidade e tem abrido as portas para a gente trocar essas informações. Antes de começar a aula, eu peço desculpas a vocês aí, a minha live caiu aqui, tive um pequeno probleminha aqui no computador, mas já consegui voltar também, já normalizamos. Pessoal, como que nós vamos fazer a aula?
essa aula hoje. Eu digo é uma live, uma transmissão que a gente está fazendo, mas é uma aula, é uma coisa técnica e importante, assim como vai ser no dia que vocês fizerem lá presencialmente. A aula a gente vai dividir em duas partes. Nós temos aula hoje e temos aula na quinta-feira que vem. A aula de hoje, nós vamos falar sobre plantio e sobre pulverização. A aula da quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre colheita e sobre GPS, tá? Então, a gente está dividindo aqui em 4 partes. Nenhuma é menos importante que a outra. A gente precisa frisar isso. E nessa aula de hoje, a gente vai dividir em mais 2 partes. A aula de hoje, a gente vai fazer a aula de plantio. Na aula de plantio, a gente vai fazer uma pausa, responder as perguntas de plantio. Depois a gente reinicia a aula e aí a gente vai falar um pouco sobre pulverização e aí responde as perguntas de pulverização. Nisso, eu já convido vocês a participarem. Tem dúvida? Deixa no chat, daqui a pouco o Éder aparece aqui e lê para mim. Eu não consigo acompanhar porque eu tenho que estar focado em uma coisa aqui só, para seguir a minha linha de raciocínio. Mas aí o Éder vai pegar as perguntas, daqui a pouco ele aparece. Daniel, temos perguntas. Beleza, vamos fazer as perguntas então, para a gente para garantir que vocês não vão sair dessa aula com dúvidas. Beleza? Bom, para a gente começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Daniel Souza Dias, eu sou engenheiro agrícola e ambiental. Eu sou formado no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Instrutor de treinamentos por paixão, gosto muito do que faço. E cada dia que passa me apaixono ainda mais pela instrução e pela área de máquinas agrícolas também. E também tenho aí em torno de 5 anos, um pouquinho mais, de experiência na área de instrução. E na vivência da área agrícola, tem muito mais do que 5 anos. Daniel, isso significa que você tem um embasamento técnico para trazer informações técnicas? Sim. Isso significa que você sabe tudo? Não. Isso aqui é importante. Nesses encontros, pessoal, o objetivo maior é sempre ter uma troca de informações. Ao invés de ter uma informação sendo passada por uma pessoa que sabe para quem não sabe, não. Tem que ter uma troca de informações. Inclusive, quem ensina é quem mais aprende. Está a todo momento ali concentrado no que ele está ensinando e pensando nas possíveis perguntas. Então, faz pensar diferente, faz a gente buscar as respostas, faz a gente estudar. Então, a cada dia que passa, a gente está se atualizando aqui para trazer o mais atual para vocês. Beleza, pessoal. Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre as operações agrícolas. Tá, antes de a gente começar a falar sobre as máquinas, tá? Qual máquina de plantio, qual máquina de colheita, máquina de pulverização e assim por diante, a gente precisa entender o ciclo. Qual que é o ciclo da agricultura? O ciclo da cultura em si. Bom, primeiro a gente pode pegar aqui para ficar mais fácil para o entendimento, a gente pode começar como o ciclo da cultura, começando aqui ó, em preparo de solo. Aqui em preparo de solo, deixa eu pegar aqui Ó, em preparo de solo. Aqui em preparo de solo, o que a gente tem? Uma área que, por exemplo, antigamente, o solo, o tipo de plantio era um plantio que precisava fazer um processo de gradagem, um processo de aragem e assim por diante. E depois desse processo, iniciavam-se, então, o plantio. Porém, hoje, a grande maioria das lavouras, a grande maioria das fazendas, trabalha com a ideia do agricultura do plantio direto. O plantio direto, praticamente a gente para com essa ideia do preparo de solo. Praticamente a gente não trabalha mais com preparo de solo. Porém, quando eu vou abrir uma área, fazer um trabalho novo, eu tenho que fazer o preparo. Aí o preparo entra em gradagem, em aragem, subsolagem, e, enfim.
Pode entrar em vários pontos. Mas, se a gente pensar em adequação do solo de pH e adequação da quantidade de cálcio disponível, a gente pensa lá na gessagem, então a distribuição de gesso, e também na distribuição de calcário. Em muitas regiões do Brasil tem essa distribuição em gesso, muito pouco, por exemplo, aqui na nossa região. Estou em Mato Grosso do Sul, em Maracaju. Aqui na região praticamente não se usa o gesso, porém se usa muito o calcário. Tem muito calcário. E isso entra no preparo. Depois que eu fiz o preparo de solo, o próximo passo é fazer o plantio propriamente dito. Então, a partir do plantio aqui, galera, deixa eu pegar aqui a lousa. A partir do plantio, o que a gente tem? O que é o plantio? Plantio é a deposição, e aí uma coisa também que é legal, a deposição da semente no solo. Daniel, o nome do equipamento que faz o plantio é o quê? Qual que é o nome do equipamento aqui que faz o plantio? O equipamento a gente chama aqui como plantadeira. Plantadeira. Tá. Porém, a operação é a operação de semeadura, né? Então, eu posso também chamá-la de semeadora. Semeadora. Que realiza a operação de semeadura. A plantadeira realiza a operação de plantio. Quando a gente fala, tem outro termo que é usado também para a operação de plantio, a plantadora. A plantadora é que vai fazer a deposição de plântulas, ou de pequenas plantinhas, vamos dizer assim, a grosso modo. A operação do plantio, que a gente vai falar sobre o plantio hoje. Depois que a gente fez a operação do plantio, eu vou ter aqui a operação de tratos culturais. Próximo passo. Beleza? Depositei as sementes no solo, as sementes germinaram. Depois que a semente germinou, eu tenho aqui a operação de tratos culturais. Os tratos culturais, pessoal, é a operação de pulverização. Por que a gente coloca aqui tratos culturais? Porque pode ser pulverização e pode ser adubação também. Não só líquida, tá? Pode ser granulado também. Isso entra como tratos da cultura. A demanda que a cultura estiver naquele momento, a gente vai suprir mecanicamente, vai suprir dentro da parte de mecanização agrícola. Tá, eu vou demandar na pulverização. Pulverização hoje também a gente vai falar. Eu vou fazer uma aplicação de inseticida, de fungicida, de herbicida, enfim, todos os cidas lá. Vou fazer uma aplicação, isso entra dentro dos tratos culturais. Vou fazer uma aplicação de KCl, vou fazer uma aplicação de um foliar, vou fazer uma aplicação até do próprio calcário. Também pode entrar aqui em tratos culturais se essa aplicação for feita logo após o plantio. Depois que eu fiz aqui os tratos culturais, eu entro aqui, que entra dentro de tratos culturais também, só que eu quis separar que é importantíssima essa etapa, a etapa da dessecação. O que é a dessecação, galera? Nada mais é do que a aplicação de Vamos pegar a soja, por exemplo. A soja, a gente precisa parar ela, encerrar o ciclo dela para iniciar a colheita. Para encerrar o ciclo dela, eu vou lá e faço a aplicação de algum produto, e não é o foco a gente falar sobre produtos, sobre princípios ativos aqui. Então, faz a aplicação de um produto X, por exemplo, aquele produto ele vai agir de uma maneira Y, e também não é o objetivo nosso falar o modo de ação dos produtos, age dentro, é um remédio, imagina um remédio, age dentro da planta e faz a planta entrar em colapso. Pronto, matamos a planta. Por que é importante a dessecação? Uma dessecação bem feita é a garantia de uma colheita muito mais tranquila e muito mais fácil de se regular uma máquina. Se eu não tenho uma dessecação muito bem feita, vamos dizer assim, ou acontece muito em alguns casos, algumas variedades, não precisa de dessecação, a própria planta ela começa a encerrar o seu ciclo ali, fica algumas vagens
meio verde ainda, mas consegue colher. É muito mais difícil de regular uma colheitadeira, é muito mais difícil, por exemplo, a gente garantir a diminuição das perdas na colheita, garantir a melhoria da qualidade do produto quando a gente entrega esse produto lá no armazém. Ou colhe o produto e não deixa o produto no chão, que seria as perdas de colheita. A dessecação, ela influencia diretamente lá na colheita. Lógico, tudo vai influenciar na colheita, porque é um ciclo, mas ele influencia diretamente na colheita. A colheita, então, é o processo, pessoal, que vai fazer a retirada do material lá daquela área produtiva. Fiz a retirada do material, terminei a colheita. Por exemplo, aqui na região do Mato Grosso do Sul, não é uma realidade de muitos locais do Brasil, ainda tem, logo após o plantio da soja, a colheita da soja, ainda tem uma cultura de inverno. A soja, que é uma cultura de verão, como é o algodão para muitas regiões, uma cultura de verão. Depois que faz a colheita da soja, uma cultura de verão, entra-se então uma cultura de inverno. E aí volta o ciclo novamente. Aqui a gente pode dizer que não vai ter o preparo de solo. Terminou aqui a colheita, a gente vai passar para plantio. Colheita, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. A máquina está colhendo, passa a colheitadeira colhendo, logo atrás vem o trator com a plantadeira plantando. Isso aí é fazendo a retirada do produto de verão e fazendo o plantio do produto de inverno. Aqui na região do Mato Grosso do Sul, é muito usual o milho, mas existem outras realidades também. No Paraná o pessoal planta trigo, lá embaixo no Rio Grande do Sul também tem muito plantio de trigo, plantio de arroz, tem até o próprio plantio de soja, safrinha que fala, né? Mas é para produção de semente. Mas, enfim, e aí inicia novamente o ciclo. Aí vai lá, colheita, plantio, tratos culturais. No caso do milho, não precisa de dessecação. O milho ele vai encerrar o ciclo dele, então ele tem um ciclo de encerrar. Encerra aquele ciclo, espera o produto secar, o produto secou, chegou na umidade desejada para a colheita, inicia então o processo de colheita. Iniciou o processo de colheita do milho, aí tem uma janela. Normalmente, nessa janela da colheita do milho no plantio da soja, tem ali 60 dias. Aí, quem tem de fazer uma aplicação de calcário, vai fazer uma aplicação de calcário. Quem tem de fazer uma correção de solo, vai fazer uma correção de solo. Jogar um KCl, jogar um adubo. Enfim, volta de novo lá dentro de preparo de solo. E aí, o ciclo ele vai se repetindo, safra após safra. Eu fiz essa introdução para a gente entender um pouquinho do ciclo, porque pode ser uma coisa simples para muitas pessoas, só que a gente tem que entender que pode ser que tenha alguém que não sabe nem para onde que vai, que nunca teve esse contato mais próximo. Então, a gente precisa trazer essa informação, que também é extremamente valiosa. Também é extremamente válida. Bom, aqui nessa aula, a gente não vai falar sobre preparo de solo, daí a gente começa a falar. O primeiro passo aqui que a gente vai falar da nossa aula vai ser sobre plantio. Bom, o que é o plantio? Deixa eu apagar aqui essa... Eu apaguei tudo aqui. Pronto. Plantio. O plantio, pessoal, ele é feito, como eu já havia dito, a deposição das sementes, e aí, dependendo do modelo do equipamento que você está trabalhando, sementes e adubo no solo. E essa deposição da semente, ela tem que ser regulada, tem que ser ajustada, tem que ser calibrada. A partir de quê? Antes da gente entender, antes de a gente falar as questões mais agronômicas, as questões mais técnicas, bom, eu deixo aqui uma pergunta: qual a função do plantio? A função da realização dessa operação extremamente importante, que eu já ouvi muita gente falar que o plantio, qualquer plantadeira é plantadeira, não tem diferença entre uma máquina e outra. Aí está o erro. Só para a gente entender uma coisa aqui extremamente interessante, outro dia eu estava vendo informação que foi feito um estudo no plantio do milho, principalmente o milho ele é muito sensível a essas
É uma cultura muito sensível a qualquer interferência. Foi feito um estudo, uma universidade fez um estudo, tinha uma área para plantar, vamos imaginar, uma área de 10 hectares. E dentro dessa área de 10 hectares, dividiu essa área em 10 pedaços. Então, ficou 1 hectare cada pedacinho. E cada dia fez um plantio. Por exemplo, dia 1 fez plantio do 1º hectare. Dia 2 fez plantio do 2º hectare. Dia 3, e foi adiantando os dias, sem alterar a adubação, sem alterar os tratos culturais, sem alterar o dia de o dia de colheita, ele teve a variação do dia por causa da umidade, né? Mas foi fazendo esse teste. Qual foi o resultado? A cada dia, fora do dia ideal de plantio, diminuiu 10% do potencial produtivo daquela cultura. 10%. Se a gente fala que o potencial produtivo seria aí 100 sacos, a gente está falando em 10 sacos por dia. Começou lá em 200 sacos, no outro dia já era 180, no outro dia já... Cada dia que passava, diminuição de 10% do potencial produtivo daquele material que estava sendo plantado por causa da diferença do dia de plantio. Tá. Se o dia deu tanta diferença assim, será que a plantadeira, será que a operação de plantio ela não é tão importante? Aí a gente começa a pensar. A gente começa a observar as coisas. Tá. Se no dia que eu estou depositando a semente está interferindo no resultado final, será que a distribuição dessas sementes vai interferir? Será que a quantidade dessas sementes por área ou por metro vai interferir Será a profundidade interfere? E aí a gente começa a indagar em muitos fatores que faz ter diferenças entre plantadeiras e plantadeiras. Principalmente no tempo de uso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, a função do plantio é fazer a deposição das sementes, no nosso caso aqui de grãos, né? Fazer a deposição das sementes no solo, para que essa semente entre em processo de germinação, vire uma planta e produza. Esse é o objetivo de produção, produtividade. Tá. Vamos falar aqui, então, sobre os aspectos que, vamos dizer, baseiam-se no plantio. Como a gente acabou de falar, pessoal, quando a gente fala em plantio, a gente precisa observar as regulagens e por que existem aquelas regulagens nas plantadeiras. Todas as regulagens, elas são baseadas em um conceito agronômico. Hoje existem já plantadeiras no mercado que vem lá, conceito agronômico, agrônomo, conceito, conceito agronômico. Foi feito, a plantadeira foi desenvolvida para atender todos os conceitos da agronomia. Um dos conceitos, população. Quando a gente fala em população, a gente já sabe a quantidade de plantas. Aqui a gente já começa a ter uma diferença entre a soja e o milho, por exemplo. O milho é uma planta de porte muito maior, precisa de luz, mais luz, e o fato de precisar de mais luz faz com que a gente consiga diminuir a quantidade de plantas por metro, a quantidade de plantas por hectare. Então, eu tenho as plantas mais afastadas umas das outras. Já a soja não. A soja é uma leguminosa, que eu consigo colocar mais plantas para melhorar a produtividade. Então, eu trabalho com mais plantas por metro ou mais plantas por hectare. Esse é o primeiro ponto. Mas a população, pessoal, é a primeira regulagem que vai fazer lá. A gente pode fazer ela tanto em metros, em sementes por metro, quanto em sementes por hectare. Por exemplo, a soja, normalmente, a gente trabalha em torno de 3 a 5. A soja, de 13
a 15, em alguns casos, em algumas condições específicas aí, de acordo com o solo, de acordo com a recomendação do agrônomo que está ali mais próximo, que consegue identificar algumas coisas mais específicas, aí vai um pouco mais ou um pouco menos. Mas, normalmente, a soja aí trabalha entre 13 e 15 sementes por metro. 13 e 15 sementes por metro. Já o milho trabalha com um pouco menos. Vamos dizer, entre 3 a 5 sementes por metro. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, mas nessa faixa. A soja entre 13 e 15, no milho entre 3 e 5. Quando a gente fala em sementes por hectare, aí a gente já começa a visualizar uma coisa um pouco diferente. E por que eu preciso saber sementes por hectare ou sementes por metro? Porque depende da plantadeira que vocês vão trabalhar. Eu vou saltar 2 slides aqui, só para a gente buscar aqui uns exemplos. Ó. Aqui eu tenho 2 tipos de plantadeiras. Eu tenho uma plantadeira que ela é uma plantadeira mecânica, o acionamento dela é mecânico, então eu preciso fazer a regulagem dela aqui no sistema, a partir de catraques, a partir de tabelas, e eu tenho o acionamento dela, que nesse caso aqui é o exemplo de uma plantadeira da John Deere. O acionamento dela é um acionamento eletro-hidráulico. É um acionamento que eu faço dentro do monitor, lá na cabine do trator. Esse acionamento aqui, eu faço em sementes por área, sementes por hectare. Esse acionamento mecânico, eu faço em sementes por metro. Então, eu preciso saber 3 sementes por metro, no espaçamento de 50. Isso significa que eu vou ter quantas sementes por hectare? E como que a gente faz isso? Vamos lá, vamos voltar aos 2 slides aqui agora, para a gente fazer um exemplo aqui. Tá. Galera, aqui é o seguinte, para a gente fazer esse estudo de população, a gente precisa entender o que é um hectare. Um hectare, deixa eu pegar meu mouse aqui. Ó, um hectare, ele é a mesma coisa de 100 metros. Então, aqui, ó, desse ponto até nesse ponto final aqui, ó, eu tenho 100 metros. 100 metros por 100. Um hectare não é 10 mil metros quadrados? 10 mil metros quadrados não é 100 vezes 100? Então, para ficar mais fácil o entendimento, a gente poderia visualizar um hectare. Ah, Daniel, mas lá no campo o hectare não é desse jeito aí. Realmente, não é desse jeito. Lá no campo o hectare ele é quebrado, né? Não é esse negócio quadradinho bonitinho. Só que para facilitar a nossa conta, então o que a gente faz? A gente considera um hectare didático que fala, um hectare quadrado, que é 100 por 100. Beleza. Para que eu preciso saber isso aqui? Para eu ter acesso a uma forma, para vocês, ficar mais fácil vocês entenderem como que a gente transforma a quantidade de linhas, quantidade de sementes por metro, em quantidade de sementes por hectare. Primeiro, eu preciso transformar hectares em metros lineares. Deixa eu mostrar aqui. Preciso transformar aqui, ó, transformando hectares em metros lineares. Tá. Metros lineares. Eu tenho aqui, então, ó, 100, que é, tanto faz, qualquer um dos dois 100, dividido por espaçamento, ó, espaçamento entre uma linha e outra, vezes 100. Por que eu tenho essa formulazinha? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho esse 1 metro quadrado, e aqui eu vou dividir no espaçamento de... Ó, tem uma aqui, 50 centímetros. Então, o que eu faço aqui? Ó? A cada tracinho desse aqui vai ter 50 centímetros. Quantos tracinhos eu vou ter aqui? Eu pego os 100 metros, então eu vou pegar aqui esses 100 metros e vou dividir ele pelo espaçamento. Qual que é a distância entre um tracinho e outro? Ah, a distância, vamos fazer um exemplo. A distância é de meio metro. Então, o espaçamento de 50 centímetros. Então, vou lá pegar 100, dividido por 0,5, vai dar 200, vezes 100. Por que vezes 100, Daniel? Dividir aqui na quantidade de linhas que eu vou ter. Agora eu quero saber quantos metros vai ter se eu esticar todas essas linhas. Então, eu vou pegar e multiplicar o tamanho dessa linha. Então, essa linha aqui, ó, vai ter 100 metros.
Ficou claro? Então, aqui eu tenho, vamos lá, explicar isso aqui de novo, que quando fala em continha, sempre fica uma dúvidazinha, aparece uma dúvida aí. Vamos lá na explicação de novo. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui quando eu quero transformar em sementes em hectares em metros lineares. Primeira parte aqui, ó, transformando hectares em metros lineares. Metros lineares é os 100 metros do hectare didático, para a volta, 100 metros do hectare didático, dividido pelo espaçamento, que é para eu saber quantas linhas vai caber dentro daqueles 100 metros. E aí agora eu quero saber quantos metros vai dar se eu pegar cada linha dessa e emendar uma na outra. Vou emendando e vou crescendo, vou crescendo, vou crescendo. Quantos metros vai dar isso? Então eu pego e multiplico pelo tamanho de cada linha. Cada linha vai ter quantos metros? 100 metros. Então aqui, ó, 100 dividido pelo espaçamento vezes 100. Tá, depois que eu fiz aqui a quantidade de metros lineares, daí eu vou fazer a adequação dentro da população. Na população aqui, pessoal, o que que a gente tem? População é quantidade de metros lineares vezes a quantidade de sementes por metro. Acabou. Um exemplo. Eu tenho lá 20 mil metros lineares dentro de um hectare. Beleza, 20 mil metros lineares dentro do hectare. A população, ó, a quantidade de semente por metro, eu vou ter lá 3 sementes por metro. Então, 20 mil vezes 3, eu sei que a população aqui é de 60 mil sementes por hectare. Ficou claro, pessoal? Vai colocando aí, joga aí no chat aí as dúvidas de vocês. Se não ficou claro, eu volto e explico de novo, tento explicar de uma outra maneira. Deixa eu apagar aqui que a gente já vai fazer um exemplo. Tá, para facilitar, vamos lá para o exemplo. Qual a quantidade de sementes por hectare se eu tenho 3,3 sementes por metro? O espaçamento aqui, que eu coloquei, vamos colocar aqui, ó. Espaçamento 0,45 centímetros. O pessoal que trabalha aí com algodão, normalmente trabalha com 90, mas aqui a gente está colocando 40 centímetros para 45. Vamos imaginar que vai plantar soja de 45 e depois, quando for plantar algodão de 90. Vamos colocar aqui 45 centímetros de espaçamento. Tá, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que encontrar aqui metros lineares, certo? Então, vamos lá. Metros lineares é igual 100 dividido pelo espaçamento. O espaçamento é quanto? 0,45 vezes 100. Opa, então eu tenho aqui já o resultado. Dá um enter aqui. Metros lineares é igual 100. Vou pegar a calculadora para facilitar a conta. Dividido por 0,45 vezes 100. Então, eu tenho 22.222,22 metros dentro de um hectare. Beleza? Agora, eu vou encontrar a população, que é a questão 1 lá, né? Então, vamos lá. Ó. Agora, eu vou encontrar a população. Então, ó, população é igual o quê? A quantidade de metros lineares, que no nosso caso aqui foi 22.222, vezes quantas plantas ou quantas sementes por metro. Daí eu tenho 3,3. Esse valor vai ser igual vezes 3,3, 73
1.333,33 sementes, aqui é importante, sementes, onde? No hectare. Deixa eu colocar aqui, ó. 1. Essa é a resolução da questão 1. Agora vamos fazer a resolução da questão 2. Vou mudar aqui de cor. Questão 2. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Questão 2. Tá. A questão 2 fala, qual a quantidade de sementes por metro se eu tenho 280 mil sementes por hectare? Opa! Qual que é o espaçamento, Daniel? Mesma coisa, ó. Espaçamento de 45. Vamos lá. Espaçamento de 45. Aqui, pessoal, é o contrário. Eu tenho a população e quero achar a quantidade de sementes dentro de um metro linear. Eu tenho aqui, ó, já é 288 mil sementes, é a população. Quantos metros lineares tem se eu tenho espaçamento de 45 em 1 hectare? Vamos fazer a conta de novo. Metros lineares. A gente já fez isso, mas eu vou repetir essa conta aqui para ficar bem claro. 100 dividido por 0,45 vezes 100. Certo? Isso aqui eu tenho 22.222,22 metros. Top. Agora, na resolução da segunda parte da questão, que vai ficar diferente. Por quê? Aqui eu tenho, ó, população é igual a metros lineares vezes a quantidade de sementes por metro. O que eu estou querendo aqui, ó? Quantidade de sementes por metro. Então, vai ficar como? Ó, quantidade de sementes por metro é igual a população dividido pelo metros lineares. Lá das contas básicas, lá da matemática, eu sei que esse valor aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a conta aqui vai ficar como? A quantidade de sementes por metro. Eu vou colocar aqui, ó, sementes por metro é igual a população, quanto que foi a população que deu no exemplo? 280 mil sementes, opa, não tem 2 zeros aqui não, 280 mil sementes, dividido pela quantidade de metros lineares, que foi 222,22. Esse valor foi igual a 280 mil dividido por 222,22, 12,6, o quê? Sementes por metro. Então, aqui eu tenho as minhas duas soluções. Quais são as duas soluções? Vamos lá, deixa eu pegar aqui para circular. Da letra B, 12 sementes por metro. E do número 1, 73 sementes por metro. Beleza, galera? Se não ficou claro, já chama o pessoal aí, já manda aí no chat. Ou então, se preferir, quiser chamar o consultor também, chama lá, ó, tem uma dúvida lá da aula que está tendo. Daqui a pouco o Éder já vai passar para a gente aqui. Essa parte de conta é uma parte um pouquinho mais chata, só que é uma parte que a gente precisa entender ela. A gente precisa saber que essa parte ela é importantíssima.
Por quê? Na hora que você vai lá regular a máquina, como eu disse para vocês aqui, ó, vamos lá, vamos passar o slide aqui, ó. Na hora que vocês vão regular a máquina aqui, ó, vou apagar esse. Se vocês forem regular a máquina, opa, então aqui você vai ter que saber fazer a continha em metros lineares e aqui você vai ter que saber fazer a continha em metros, em sementes por hectare. Sementes por metro, sementes por hectare. Tranquilo, pessoal? Então, população, basicamente, é isso. Ah, Daniel, essa caixinha de engrenagens aqui, como que eu faço para regular ela? Você regula com base aqui na tabela que vem ou na plantadeira, ou vem mais tabelas, mais condição de tabela também, lá no manual da plantadeira também vem outras tabelas. Vou deixar um exemplo para vocês aqui. Por gentileza, faça um exemplo, aproveite para a gente tirar essa dúvida. O exemplo é o seguinte, ó. A mesma coisa, mesmo valor. A única coisa que eu vou mudar aqui, ó, eu vou colocar aqui o espaçamento de 60 centímetros. Então, fica aí o espaçamento de 60 centímetros. Manda a resposta aí para a gente. O Éder vai passar para mim aqui se as respostas estão corretas ou não. 0,60 centímetros de espaçamento também. Então, nas duas questões vai ser 60 centímetros, o exercício para vocês aí. Faz a continha, manda aí, depois a gente faz a correção e faz juntos aí. Deixa eu até anotar aqui para mim que o exercício é 60 centímetros. O Éder, tem alguma coisa para passar aí? Pode ir. Acho que não. Oi, Dani. Não, Oi. você abriu o vídeo ali, eu pensei que você tinha alguma coisa para passar já. Não, tô assistindo aqui também. Ah, beleza. Aprendendo. Então, bora lá. Fechou. Vamos dar sequência aqui, então, na nossa parte de plantio. Depois que a gente finalizou aqui a questão de população, pessoal, é importantíssimo a gente falar de profundidade. Por quê? Aqui a gente precisa entender uma coisinha muito simples. A semente, para ela germinar, ela precisa, basicamente, inchar. Ela precisa absorver a água que está no solo, por isso que é importante ter umidade no solo. Então, ela vai absorver a água do solo. Quando ela absorve a água do solo, ela incha. Tem um momento que ela absorve quase 2 vezes o peso dela. Se ela tem 3 gramas, por exemplo, ela vai absorver lá quase 6 gramas de água. Ela vai ficar bem inchada e vai iniciar o processo de germinação. Tá, Daniel, por que você está falando disso quando a gente vai falar de profundidade? Para a gente explicar a diferença aqui, ó, entre a profundidade da semente para a profundidade do fertilizante. Por quê? Quando a gente pega o fertilizante, ele é um sal. O sal, isso aí fica muito fácil de a gente entender se eu comparar com a salada lá. Fez uma salada de alface, você jogou o sal. Por processo de osmose, a água que está nas folhas do alface, ela vai sair da folha e vai para o sal, onde tem maior concentração de sais. No caso aqui da deposição na mesma profundidade, acontece a mesma coisa. Ao invés de a água entrar dentro da semente, embeber a semente para iniciar o processo de germinação, a água ela vai para o sal. E aí acontece a queima da semente. A semente começa a perder água, que já é pouca, ela precisa de muito mais água do que o que ela tem, mas ela começa a perder água para o fertilizante. Então, por isso que a gente precisa entender que o fertilizante não pode ficar na mesma profundidade da semente.
Tá, Daniel, o fertilizante ele pode ser mais superficial ou mais fundo, mais profundo? Daí, pessoal, depende muito de como vai ser essa adubação. Se a adubação ela for, como o exemplo aqui, junto com a plantadeira, na mesma operação, daí é importante a gente colocar mais embaixo, para não ter risco da plântula, a parte que germina ali da semente, entrar em contato com esse sal. Então, ele fica mais embaixo um pouco. Outra coisa, quem vai absorver esses sais? As raízes. Então, sai das raízes, as raízes entram em contato com esse sal, absorve ali o nutriente que a planta precisa, faz a absorção, faz todo o processo metabólico, todo o processo metabólico, enfim, e aí inicia continua o ciclo da cultura. O recomendado, se vai fazer na mesma operação, fertilizante abaixo e, se possível, um pouco do lado. Por que é importante ter o fertilizante do lado também? Para quando a radícula sair, ela a radícula muito jovem ainda, não ter contato com esse fertilizante e acontecer a queima dessas radículas. Tá? Então, basicamente, profundidade de fertilizante é simples, mais fundo que a semente. Daniel, o quanto mais fundo? Isso é importante também. Depende do produto que você vai fazer a aplicação. Qual que é o fertilizante que você está aplicando? Existem, e aqui também não é o nosso foco a gente falar sobre produto, mas existem produtos, existem compostos, vamos dizer assim, que eles são mais voláteis, então eles vão se lixiviar, vão descer para as camadas mais profundas do solo mais rápidas do que outros. E existem outros compostos que eles são mais inertes, eles ficam parados. Dificilmente eles vão se locomover no solo. Então, eles ficam lá parados. Depende do tipo de produto que você vai aplicar, daí você vai determinar a profundidade. Se for um produto que ele lixivia muito fácil, não pode ter uma diferença muito grande. Porque senão, quando a planta desenvolver a radícula, necessitar daquele nutriente, ele não vai estar lá disponível mais. Ele já lixiviou. Se é um produto que ele não tem esse processo tão rápido, de repente você consegue fazer uma distância um pouco mais segura, um pouco melhor da semente. E a profundidade da semente, pessoal, daí a gente entra em vários questionamentos. Aqui não é o objetivo falar, plante com 2 centímetros, plante com 5 centímetros. Não, aqui o objetivo é a gente explicar o que acontece se eu plantar com 2 centímetros e o que pode acontecer se eu plantar com 3, 4, 5, 10 centímetros de profundidade. O que acontece? O Éder, no início da aula, ele falou que o pessoal normalmente faz o plantio no pó. O que é o plantio no pó? Faz o plantio no solo sem umidade, o solo seco. O fato do solo estar seco faz com que essa semente ela demore para entrar no processo de germinação, para ela se embeber de água, porque não tem água disponível. E ela vai conseguir fazer esse processo, só que quando principalmente a semente lança a primeira folha, a plantinha saiu do solo, lançou a primeira folha, ela vai necessitar de água. Se eu não tenho água disponível, ela vai morrer. Quando o pessoal faz o plantio no pó, o que eles fazem? Eles aumentam a profundidade da deposição de semente. Para quê? Para quando chover, essa semente não ter, essa plântula, né? Ela não ter saído, não ter eclodido ainda do solo. Está dentro do solo ali, protegida, principalmente do sol. Ali dentro do solo protegida. Veio a chuva 10, 15 dias depois, a plântula está saindo do solo. Quando a plântula sai do solo, cai a chuva em cima dela ali, maravilha. Tudo se combina, fica tudo perfeito. Então, daí a gente tem essa ideia. Já o contrário, quando eu faço o plantio, que eu tenho condição de umidade e condição de já a planta desenvolver, tem previsão de chuva, eu vou fazer o plantio mais raso. Por quê? A planta já lança a radícula, já inicia o processo de germinação, já lança a plântula, ela já saiu fora do solo, ela já vai se desenvolver muito mais rápido. O que demorava 10 dias, ela vai demorar 2. O que gastava 10 dias de energia da semente,
A gente pega uma semente de soja, dentro da semente, energia. Então, o que gastava em 10 dias de energia, quando está muito profundo, praticamente, quando a plântula ela sai do solo, ela já sai praticamente esgotada, se ele está muito profundo. Já quando ela está raso, não, ela sai com vigor, ela sai com força ainda. Então, tem essa diferença também de eu trabalhar com solos mais profundos ou trabalhar com a deposição da semente mais rasa. O que pode acontecer, pessoal, também, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas quando se faz a deposição da semente muito profunda, e aí na primeira chuva vem uma chuva muito forte, principalmente uma chuva que cria o espelho d'água em cima da área plantada, quando seca aquele espelho d'água, o solo, ele, principalmente em solos mais argilosos, aqui o pessoal fala que encascora. Ele cria uma casca. Essa casca, ela fica tão resistente que a plântula não consegue sair. E aí, normalmente, ou tem que fazer um replantio, ou o pessoal passa ali uma grade leve em cima do solo, só para quebrar essa casca, passa uma grade leve ali em cima do solo, quebra essa casca, daí a planta ela consegue sair do solo. Bom, profundidade também influencia no vigor, como a gente já explicou, influencia na produtividade, porque ele vai demorar mais dias para sair ou menos dias para essa planta iniciar realmente o processo, iniciar o ciclo dela, e inicia, ou seja, resumindo, profundidade vai interferir em todo o processo. Por isso, pessoal, profundidade, aqui a gente está fazendo uma aula para operadores, e aí eu já digo para vocês uma coisa, o que não é responsabilidade de vocês, deixa a responsabilidade para quem é o responsável técnico da área. Isso é importantíssimo. Por quê? Ah, não, eu vou plantar com 10 centímetros. O agrônomo chega lá e fala, não é para plantar com 10 centímetros, vamos plantar com 5. Então, você vai fazer o plantio com quantos centímetros de profundidade? De 5. Você vai executar o que o agrônomo, que é o responsável, vai indicar. Então, principalmente aqui em profundidade, os agrônomos, eles têm ali já um estudo, já têm um conhecimento daquela área, eles vão passar uma recomendação muito mais assertiva. Beleza? Que o objetivo é só a gente entender o que acontece quando eu faço a regulagem dessa profundidade errada. E isso, quando a gente vai fazer a aula lá na máquina, é importante a gente falar, vocês vão ver onde faz a regulagem da profundidade do adubo e onde faz a regulagem da profundidade da semente. Beleza? Além de profundidade, de deposição de profundidade, a gente precisa falar uma coisa que é extremamente importante. Uniformidade de deposição de profundidade. Se eu faço ali a deposição dessa profundidade, não é somente depositar no solo. Eu tenho que depositar no solo e depositar uniforme. Aqui é importantíssimo a gente falar sobre isso. Por quê? Vamos imaginar, uma semente ela foi depositada aqui, a outra mais aqui embaixo. Deixa eu fazer isso aqui na tela para ficar mais fácil a gente bater um papo. Ó, eu tenho aqui, ó, esse risco aqui é o risco da deposição vamos dizer assim, do nível do solo, né? Quando eu tenho aqui do nível do solo, vou colocar aqui como se fosse a sementinha. A semente está aqui, a semente está aqui mais embaixo, a outra está aqui, a outra pegou o mesmo nível lá da anterior, e essa outra um pouco mais alta. Ah, Daniel, isso acontece no campo? Essa diferença de deposição de profundidade? Sim, depende muito da regulagem que você fez na máquina. Depende da qualidade das molas da plantadeira, depende da revisão que foi feita da plantadeira, da vida útil dessa plantadeira, mas principalmente das molas. Qual que é o regulador de profundidade ali? Ele está tudo igual? Está trabalhando certinho? Faz lá uma mensuração aqui, como está fazendo na régua. Ah, deixa eu ver aqui, quantos centímetros tem de profundidade? Ah, tem 5 centímetros, tem 7 centímetros. Aí a outra, 7 centímetros. E a outra, 7 centímetros. Mas vamos lá. Se eu tenho nessa condição aqui, ó, então eu tenho aqui, ó, essa planta, essa semente, ela foi depositada nessa profundidade. A segunda semente aqui foi depositada na profundidade um pouco menor. Daí eu pergunto para vocês, qual que vocês acham que vai nascer primeiro?
Show. Ó. Eu tenho aqui, então, a semente 1, 2, 3, 4 e assim. Vamos lá. Fica mais fácil a gente explicar aqui. Ó. Na semente 1, ela tá, vamos dizer assim, vamos supor que aqui seria o ideal. Ela está no ideal. Então, no tempo ideal de eclosão, ela vai eclodir. Vamos colocar que ela vai durar aqui, que ela vai gastar aqui, sei lá, 1 dia. Em 1 dia ela já está aqui, ó, 1 dia. A semente 2, ela está bem mais profunda. Então, ao invés de 1 dia, ela vai durar aqui, vamos colocar aqui 3 dias. 3 dias. Beleza. A 3, ela está um pouco mais rasa, então ela vai gastar aqui, ó, 2 dias. Dois dias. Vou colocar aqui para mostrar aqui a 2 aqui. 1, 2, 3. A 4, ela está relativamente igual a 1, então ela aqui vai fazer em 1 dia. E a 5, vou colocar aqui mais na frente. A 5, então a 5 aqui, a gente, ao invés de ser 1 dia, ela em meio dia, ela já está lá, tem condições, isso aqui está todo condições iguais, tá? Que é só uma suposição para ficar fácil o entendimento. Vamos lá. Opa, peraí, então tem aqui uma semente 5, que ela em meio dia, ela já vai iniciar o processo, ela já vai eclodir, ela já vai sair fora do solo. Ela começa a ter acesso à luz, ela começa a ter acesso à água, e ela vai iniciar o processo de desenvolvimento muito mais rápido que as outras. Então, essa daqui inicia um processo meio-dia antes dessa outra aqui, da 4 e da 1, que inicia o processo 1 dia antes da 3, inicia o processo 2 dias de diferença da 2. Como que fica o stand dessas plantas? O stand delas vai ficar todo bagunçado. Vamos fazer aqui como se fosse aqui agora as plantas, ó. Então, essa aqui vai ficar grande, essa aqui menor, dessa menor, a outra aqui um pouquinho maior, a outra aqui já um pouquinho maior, e a outra aqui maior ainda. Olha o stand, a altura que essas plantas vão ficar. E aí a gente entra numa coisa extremamente importante: competição por água, nutriente e luz. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui também. Pena que não dá para vocês me responderem agora, mas no chat vocês vão responder. Essa planta, ela vai desenvolver mais o sistema radicular para capturar mais água e mais nutriente do que a 2? Sim ou não? Responde aí. E vocês acham que esse desenvolvimento, essa altura, a planta mais alta que a 1, está mais alta que a 2, vocês acham que ela vai ter mais acesso à luz? Sim ou não? Manda aí no chat. Sim ou não? Só para a gente fazer um levantamento. Podia ter um íconezinho aqui, né, Éder, para a gente mandar para o pessoal e já, nas próximas a gente já faz isso. Já manda para o pessoal essas perguntinhas. Força o pessoal a participar da aula, né? Tá legal. Tá, mas profundidade, pessoal, além de interferir na quantidade final de produção, ela vai interferir no stand, no ciclo. Vai ter plantas que estão muito maior do que outras, vão ter plantas que vão estar sofrendo muito mais que outras, vão ter plantas que vão produzir muito mais do que outras, e aí numa área que era para eu ter uniformidade, eu começo a ter desuniformidade.
basicamente por causa de profundidade de deposição de sementes. Beleza, galera? Que é o outro tópico também. Vamos passar adiante aqui, depois a gente vai ver aí os questionamentos de vocês. Tá. Depois que eu fiz a deposição da semente aqui no solo, eu preciso, então, fazer a cobertura. E na cobertura, aqui já mostra, né, lá o carrinho traseiro da plantadeira, eu faço a cobertura e também faço a retirada de bolhas de ar, de possíveis bolhas de ar, que fica ali ao redor da semente. Por quê? Quando eu tenho bolha de ar, quando faz a primeira chuva, essa bolha de ar ela vira uma poça d'água. E ao invés de ter água suficiente para a planta absorver, vai ter água em excesso. E aí começa o processo de putrefação das sementes. A semente ela perde aqui a função dela, que é virar uma planta, né? E ela entra em processo de putrefação. Então a cobertura ela é extremamente importante, tem que cobrir a semente para evitar esse problema. E além de cobrir, tem que dar pressão no carrinho para ele quebrar toda a bolha de ar e fazer com que a semente tenha um contato máximo possível com o solo, para que ela, em tempo hábil, ela comece o processo de germinação. Tá. Isso tudo tem a ver com a distribuição. Fiz lá, na hora que eu vou fazer a deposição da semente no solo, eu tenho sistemas dosadores, e esses sistemas dosadores, eles fazem a distribuição das sementes. Então, isso aí, eu tenho aqui a distribuição normal, eu tenho aqui uma dupla, e aqui eu tenho a falha. Falha onde não tem a planta, ou a planta ela está deslocada 50% mais do que o espaçamento entre plantas, e dupla, eu tenho planta deslocada 50% menos que o espaçamento entre plantas. Também tem regulagem lá na linha de plantio que a gente consegue fazer essa regulagem. E o objetivo final de tudo isso que a gente falou é garantir a máxima produtividade. Esse é o objetivo. O que depende do plantio, a gente tem que largar no plantio ganhando. Garantir o máximo do potencial produtivo daquele material que está sendo plantado. Tá. Daí a gente vai lá para a máquina, né? A gente olhando a máquina agora. O que a gente tem na plantadeira? Aqui é uma plantadeira da John Deere, né? Caixa de adubo, então ela é uma plantadeira adubadora, então ela faz adubo aqui também. Disco de corte, então vai fazer o corte aqui da palhada para não ter bucha, né? Não criar bucha aqui, ou o mínimo de bucha possível nas hastes aqui, ou no disco duplo, que é a deposição de adubo. Disco de semente, rodas calibradoras de profundidade, essas rodas vazadas aqui. Rodas cobridoras, essas rodinhas aqui de trás. Disco de sementes, que vai dentro aqui dos dosadores, a gente vai falar sobre disco de semente daqui a pouco. Caixa de sementes e bomba de vácuo. Haste, aqui, o sistema de deposição de adubo no solo. A gente tem de dois modelos, então a gente tem aqui, ó, da botinha, que o pessoal fala, né? A haste sucadora ou botinha. E aqui também o disco duplo. Pode ser depositado qualquer um dos dois. Normalmente em solos mais arenosos ou com muita pedra, para não desarmar muita botinha, usa aqui o disco duplo. Em solos mais argilosos, usa aqui o sistema de bota. A linha dosadora, então aqui na linha dosadora tem lá o disco de corte. O disco de corte, aqui eu tenho uma mola de pressão do sistema pantográfico, o sistema pantográfico que faz as linhas trabalharem individual o solo, então ela vai acompanhar o solo de maneira individual. Tanto é que se vocês olharem a plantadeira da parte do fundo, as caixinhas ficam balançando. Elas vão trabalhando ali individualmente, então é a pantografia da plantadeira trabalhando. O sistema de dosagem de adubo, as rodas calibradoras de profundidade e as rodas cobridoras. No sistema de dosagem de adubo, a gente tem um sistema a vácuo, que é o sistema que vai o disco, ó. Então tem o disco vai acoplado aqui dentro do sistema de dosagem de semente, e aí a gente consegue visualizar a semente, que a semente fica grudada no disco, o disco gira, chega numa parte que não tem vácuo, a semente vai se despregando do disco e vai depositando no solo. E também a gente tem um sistema gravitacional, chapeuzinho chinês ou
pipoqueira, enfim. Tem um sistema gravitacional, que é um disco, ao invés de ele trabalhar nesse sentido, ele vai trabalhar nesse sentido, sentido horizontal. E aí, aqui um exemplo também de dosadores que tem no mercado, o titânio da JAS. Aqui dentro, se vocês olharem, tem os furos. Então, aqui é onde o material que está sendo plantado, ele vai ser depositado naqueles furos, o disco vai girar. Na hora que chega no local onde tem o tubo de deposição de sementes, o disco cai no tubo, a semente cai no tubo, e aí ela vai parar lá no solo, e aí vai garantir também o espaçamento entre as sementes. E é isso aqui, pessoal, essa importante aqui, essa questão do disco, essa questão dos dosadores, tem muito a ver com as duplas e falhas que falamos agora há pouco. Beleza? Senhor Reder. Aí, pessoal, plantio. Basicamente, a gente tem essas questões aqui, mas, todavia, a gente tem que deixar bem claro que lá na aula presencial, se vocês forem lá na plantadeira, lá vocês vão colocar a mão na massa e vão enxergar de maneira diferente como que faz todas essas regulagens e vão ver realmente, isso aqui que o Daniel falou, tem, a gente pegar aqui a caixa dosadora aqui, ó, a linha dosadora, só no dosador deixa eu voltar aqui o slide. Você pega aqui só na dosadora. Aqui na linha dosadora tem lá algumas regulagens mais, tem a trava R, tem regulagem de dupla e falha. Isso aí a gente vai explicar lá na aula presencial. Beleza? Vamos lá ver as questões de vocês, as dúvidas aí de plantio? Oi, sem Dani, áudio. tá me ouvindo? Opa, agora sim. Tá. Não, ali na verdade, assim, a galera interagiu bastante, né? Não teve perguntas, foi perguntando e foi respondendo, né? Conforme tu foi falando ali, foi se respondendo as questões, né? Ótimo, ótimo. Isso. Então não tem mais nenhuma pergunta para fazer? Não tem ali, cara, não tem não. O pessoal foi perguntando, foi sendo respondido, né? Foi falando, até teve uns meninos aí que um respondeu pro outro também. Foi na Que sequência. legal. Que Show de legal, a bola. participação do pessoal é show de bola. Isso. Lembrando, né, que nós vamos fazer a próxima aula agora, quinta que vem. Então a gente segue na área de plantio, entrando na parte de pulverização, na parte de colheita aí também, né? Então, quem assistiu nessa quinta-feira aí, guarde os seus materiais, as suas dúvidas aí que vai surgir depois vou fazer umas contas que é lá dos métodos lineares, vai surgir as dúvidas. Traga elas Isso aí. prontas para nós aí para a próxima vez, né? Isso aí. A gente, Éder, eu tinha falado no início que ia falar hoje sobre plantadeiras e pulverizadores, mas eu acho que é melhor a gente garantir a qualidade, né? A gente tem tempo aqui para dar aula, então vamos falar um pouco de plantio um pouco mais espaçado, e depois pulverização, e também para o pessoal assimilar, né? Fica mais fácil a assimilação, não fica uma coisa tão cansativa. Exatamente isso, né? Até porque vocês têm um horário aí do Mato Grosso, tem uma hora menos, né? Mas os demais aí que estão assistindo já é quase 11 horas, né? Então fica meio apertado também nesse sentido, né? Já está em cima da hora, né? Mas, como eu disse, assim, o interessante é o aprendizado, né? E uma sequência, né? Então, como eu disse, nós estamos sempre disponibilizando esse material, esse conteúdo, acompanhamento, esse suporte, não só antes, durante e depois do treinamento também. Deve ter vários alunos aí que já fizeram treinamento conosco que estão assistindo de novo aí. Então, para ficar, a ideia é ficar expert mesmo, né? Isso aí, show de bola. Então, vamos fazer o seguinte, a gente encerra aqui essa live hoje, fica então plantio, e aí na próxima a gente retoma, vê se tiver alguma dúvida sobre plantio, e aí eu já convido vocês a se questionarem, sai da zona de conforto, vai pensar um pouquinho, vai procurar, traz informação para a gente. Quanto mais perguntas vocês fizerem, pessoal, mais qualidade fica a explanação e a aula, né? Certeza. Seguimos
nesse slide, né? Depois da linha de plantio dosador, a gente segue daí diante mesmo, né? Isso, que aqui a gente chegou a ter o dosador aqui, falamos dos dois tipos de. Aí encerramos aqui a plantio, então fica pulverização para a próxima e se tiver alguma dúvida, a gente troca uma ideia sobre plantio também. Quinta-feira, mesmo horário. Mesmo bate-horário, mesmo bate-endereço, Facebook, às 8h30 a gente passa um novo link, né? 8h30 horário, aí 9h30 horário de Brasília, para quem tem uma hora a menos, então 8h30, né? Fechou. Combinado, Show de galera? bola. Um grande abraço por ter nos assistido, nos aguentado esse tempo aí. Brincadeira, mas é uma satisfação estar junto com vocês sempre. A aula vai ficar gravada, sempre a gente fala, né, que alguns alunos aí não podem tirar essas dúvidas, então esse é o prejuízo de quem não pode assistir na hora, né, Dani? Isso aí. De ter acesso, Certo, de perguntar, de... certo, meu querido? Um grande abraço, brigadão mais uma vez aí Opa. pelo tempo e pela atenção. Opa, obrigado. Obrigado, pessoal, pela participação aí. Obrigado por ter assistido. Aguardo vocês na próxima também. Falou. Grande abraço, Falou. galera. Brigadão a todos vocês aí.